Olá, alunos! Aqui é o professor Israel Seric e nessa videoaula nós daremos continuidade na nossa disciplina Probabilidade e Estatística. E quanto a esta aula, nós precisamos primeiramente fazer o resgate dos conceitos anteriores, desenvolvidos, debatidos, explicados e compreendidos na aula anterior. Naquela aula, na semana passada, nós trabalhamos sobre alguns conceitos, algumas questões relevantes. O nosso primeiro desenvolvimento de conteúdo, a nossa primeira compreensão ou resgate dos conteúdos anteriores foi no sentido de elaborar para vocês ou recaminhar para vocês aquela ideia dos estudos estatísticos, as etapas dos estudos estatísticos, e nós falamos para vocês que as etapas do estudo estatístico a indicação do problema, a indicação das variáveis, a coleta de dados, a organização de dados, a interpretação desses dados, a tomada de decisão relacionada ao problema a ser desenvolvido e, a partir daí, aqueles que estudam estatística ou aqueles que buscam na estatística informações relevantes para o desenvolvimento do seu trabalho, podem, a partir desses dados estatísticos, tomar a decisão mais adequada para a solução de seus problemas ou a situação conflituosa, difícil que a empresa ou o grupo esteja passando. Após isso, nós explicamos para vocês que a estatística ela possui basicamente 3 áreas nas quais ela atua, nas quais ela desenvolve as suas pesquisas e estabelece o seu modo de trabalho. As áreas são a estatística descritiva, a estatística inferencial, a estatística relacionada à probabilidade. A respeito disso, nós vimos que a estatística descritiva ela se responsabiliza pela descrição dos dados, seja a coleta, a apresentação. E essa descrição ela é realizada por meio de gráficos, tabelas ou números. E, na medida em que esses recursos ou esses elementos são apresentados pela estatística descritiva, ela organiza esses dados de tal modo que eles se tornem de fácil compreensão pelo estudioso. E aí, então, nós temos aqui um exemplo, certo, daquilo que foi selecionado, daquilo que foi pesquisado e foi colocado de uma forma descritiva. Nós trabalhamos sobre a questão do coronavírus e aqui nós temos como fonte o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da China, e a partir daí nós percebemos alguns dados que foram colocados de uma forma de gráfico, indicando também o percentual, certo? A partir desses dados que foram colocados desta forma, foi possível perceber o desenvolvimento do problema do coronavírus lá na China, e a partir daí fazer a comparação, fazer a análise de determinadas questões, para a partir daí tomar uma decisão. No caso, as autoridades relacionadas à saúde da China agiram, tomaram decisões ligadas à saúde pública a partir desses dados que foram colocados de uma forma gráfica, de uma forma percentual. A estatística inferencial, como nós vimos, é aquela utilizada ou aquela desenvolvida a partir da estatística descritiva. A estatística inferencial aponta para a necessidade de uma análise, a necessidade de uma interpretação, seja enquanto estimativa, seja como hipótese dos eventos que estão sendo estudados. Ou seja, lá na China, quando realizou-se a pesquisa a respeito do coronavírus, nos hospitais foram ver quais pessoas, quais indivíduos estavam passando por aquela enfermidade. O primeiro prontuário foi lido e foi registrado. E nesse prontuário estava que era um homem, que era um homem, que era um homem, que era um homem, que eram homens que estavam ficando doentes. Depois, mulheres e mulheres. Depois, homem, 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 homem. Mulher, mulher, mulher. A partir desses dados que foram tabulados, que foram registrados, percebeu-se que a predominância da enfermidade
com gravidade ou até com letalidade repousava mais sobre o gênero masculino do que o feminino. Este dado descritivo aqui, em uma forma de gráfico horizontal, serviu de análise para aqueles que estavam pesquisando a questão do coronavírus. Então, esses dados descritivos se tornaram dados como provável indicação de hipótese ou estimativa de que essa situação do coronavírus ela tende a ser mais severa entre homens do que em mulheres. A partir disso, certamente, as autoridades de saúde pública, tanto na China como na Europa, como hoje no Brasil, a partir desses dados, eles têm os seus cuidados e as suas orientações médicas voltadas exatamente para este dado estatístico. Ou seja, hoje nós sabemos que, a respeito do coronavírus, a questão da letalidade, a questão da severidade dessa enfermidade, ela ocorre predominantemente entre os homens. Em segundo lugar, nas mulheres. A partir daí, certamente, aqueles que trabalham com a saúde vão tomar as suas decisões em termos de medicamento, ou em termos de tratamento, ou em meios também, ou no que diz respeito à disponibilização de equipamentos para auxiliar aqueles que estão enfermos. Depois nós vimos também como a estatística probabilística, ou seja, a ideia de probabilidade, certo? E aí, o que nós vimos? Nós demos um exemplo comparativo entre a probabilidade que foi apresentada no site Money Times, que apontou para os seus leitores como possivelmente, hipoteticamente, segundo uma probabilidade, a partir de dados estatísticos, da doença que já havia ocorrido ou desenvolvido em outras regiões do mundo, certo? E que estava chegando ao Brasil, então fez-se uma probabilidade, uma projeção de como essa enfermidade se manifestaria no Brasil. Então, nós temos aqui o número de casos, observe o número de casos, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E aqui seria aquela curva que nós temos ouvido falar não poucas vezes, né? Então, aqui nós temos, era a situação atual, que era no mês de março, 9 de março, no qual ainda havia 2 pessoas ainda, né, indicadas, depois infectadas. Depois nós vimos uma projeção otimista, uma projeção básica, mediana, e uma projeção probabilística pessimista a respeito dessa enfermidade, que seria o tracejado em vermelho. Então, o que foi que nós percebemos entre a probabilidade e a realidade? Bem, segundo nós vemos aqui nos dados, certo? Uma visão otimista seguiria essa primeira linha aqui, ó. Ou seja, o ponto mais alto da questão do coronavírus no Brasil ocorreria no mês de abril, que seria mais ou menos a partir do dia 10, aproximadamente, dia 10 de abril, ou seja, a semana que passou, seria o pico dessa enfermidade. Uma análise mediana, uma probabilidade, né, que completaria, ou que contemplaria a ideia um pouco positiva do quadro, seria, nós também estaríamos lá para o dia 11 aproximadamente, seria o pico, e nós teríamos em torno de 23 mil pessoas infectadas, 23 mil pessoas infectadas. E, numa perspectiva pessimista, nós estaríamos aproximadamente no dia 12, mais ou menos, 12, 13, no pico dessa enfermidade, com aproximadamente mais ou menos 33 mil pessoas infectadas. Essa era a probabilidade. A probabilidade a partir de dados já levantados
em outras circunstâncias, em outros quadros pelos quais essa enfermidade passou. E aí nós temos entre a probabilidade, entre o quadro probabilístico, que foi desenvolvido, que foi calculado a partir de outros casos ocorridos em outros lugares, com outras conjunturas, relacionadas à idade, ao tempo, à estrutura social, econômica, relacionada à questão também ambiental, como já falamos anteriormente, visto que o vírus do coronavírus, né, ele se desenvolve mais rapidamente em ambientes frios do que tropicais. E aí nós vimos aqui uma situação, dados estatísticos relacionados ao Brasil. Aqui nós temos o dia 5 de abril e aqui nós temos o dia 9 de abril. No dia 5 de abril, nós tivemos, segundo os dados oficiais, 11.113 casos confirmados de coronavírus. E no dia 9, nós tivemos um total de 17.857 casos confirmados. Então, de um lado, nós temos uma projeção e aqui em tela nós temos a realidade, pelo menos daqueles casos que foram oficialmente confirmados. A partir daí, nós temos, então, um quadro comparativo. O quadro comparativo entre uma projeção de uma estatística probabilística e os fatos reais de como o fenômeno se comportou em dado momento histórico. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui que, naquele dia que foi definido pelo quadro probabilístico da Money Times, no dia 4, nós estaríamos aproximadamente em torno de com 15.000 casos de infecção pelo coronavírus. Entretanto, na realidade, nos dados oficiais, nós chegamos com 11.130 casos oficiais. Observem que ele esteve em um número muito abaixo dessa condição, dessa possibilidade otimista, né? Quando foi no dia que foi colocado 4, 5, 6, 7, 8, né? No dia 9 do 4, o que foi que nós vimos? Nós vimos que no dia 9 foram 17.857 casos. Isso quer dizer que entre a projeção probabilística e a realidade do fenômeno, nós percebemos que a quantidade de pessoas infectadas, essa quantidade está abaixo daquilo que se considerou que seria uma perspectiva muito positiva das infecções por coronavírus. Durante essa semana, nós vamos mais uma vez fazer uma comparação, uma análise daquilo que foi projetado como realidade para o Brasil. O certo é que, até o presente momento, comparando o gráfico que foi apresentado pela Money Times e os dados estatísticos reais, né, desses dados estatísticos que estão sendo levantados pelo Ministério da Saúde, certo? Existe uma diferença, e essa diferença ela é positiva no sentido de que o contágio, pelo menos nos dados oficiais, não está acima daquilo que foi indicado por algumas pesquisas estatísticas, através da estatística probabilística, certo? Então, é preciso perceber que essa estatística probabilística ela procura dar para as pessoas, para os conglomerados econômicos, para as instituições, ou para o indivíduo em si que está fazendo uma pesquisa em campo, a estatística probabilística ela aponta uma tendência, uma possibilidade. Se nós analisarmos
os dados aqui, é claro que os dados eles não bateram, não está igual quando nós comparamos aquilo que foi projetado como realidade, né, como aquilo que poderia ocorrer realmente, e os fatos daquilo que nós temos vivenciado. Entretanto, se você observar aqui, existe uma certa similaridade dos dados, certo? A curva que ela segue, em termos gerais, ela segue uma certa similaridade, A grande pergunta que nós nos fazemos, e é relevante para o Ministério da Educação, da Saúde, que está trabalhando com essa dinâmica, é se o próximo ponto desta semana se vai ficar abaixo, vai continuar abaixo dessa visão otimista, ou se nós teremos um pico acima da projeção otimista nessas últimas semanas daqui para frente. Ou se esse ponto, de fato, que está aqui, vai subir mais para cima. Essa é a grande questão que está sendo discutida e é o que tem tirado o sono de muitas pessoas que estão na responsabilidade de fazer o acompanhamento, a administração dessa questão de saúde no Brasil e especialmente no estado de Goiás. Então, continuando, nesta aula, nós vamos resgatar agora alguns conceitos que nós já trabalhamos em sala de aula, com alguns acréscimos de conteúdo. Portanto, vejam que essa nossa videoaula ela tem material das aulas que já foram ministradas e o acréscimo de alguns outros conceitos que nós consideramos relevantes. E, a respeito disso, nós vamos trabalhar nessa aula, então, a organização de dados, tabelas e gráficos, considerando que toda pesquisa estatística que demanda o levantamento de números, de informações, esses números e informações, eles precisam ser tabulados, eles precisam ser organizados, a fim de que o estudo da realidade possa ser feito da maneira a mais adequada possível. Então, no objetivo de nossa aula, o que é que nós temos? É preciso reconhecer ou conduzir os alunos, vocês, a reconhecerem porque os dados devem ser organizados em estatística. O objetivo dessa aula também é identificar os principais tipos de tabelas e gráficos e também que o aluno, no caso você, que nos ouve, saiba selecionar o tipo de gráfico mais adequado para cada tipo de situação. E aí, nós vemos que existem aqueles dados que são os dados brutos, e esses dados brutos são aquelas primeiras informações que nós levantamos, que nós recebemos a partir da nossa pesquisa de campo. Esses dados brutos, eles são compilados, eles são organizados. E aí nós temos aqui um exemplo que poderia ser qualquer outro exemplo. Aqui nós temos os dados brutos que foram retirados de uma sala de aula e que tem a ver com as notas dos alunos em sala de aula, após uma avaliação. Então, nós temos um aluno que tirou nota 9, outro aluno que tirou nota 9, outro aluno que tirou nota 10, outro aluno que tirou nota 6, o outro tirou nota 6. Esses dados aqui, chamados dados brutos, eles foram alcançados na medida em que o aluno perguntou na sala de aula de uma forma indiscriminada, livre. Fulano, você tirou qual nota? 9, professor. Você, 9. E você, 6. E você tirou 6. E você agora, 6,5. Então, eles são dados brutos porque eles refletem, certo, os primeiros valores, os primeiros dados, as primeiras informações da pesquisa de campo, realizada pelo pesquisador e tendo colocado em uma estrutura estatística. O segundo momento é quando nós organizamos o rol. E o rol, ele nada mais é do que os mesmos dados brutos levantados na pesquisa de campo, agora que organizados.
Se nós olharmos aqui, por exemplo, nós vamos perceber que nós temos uma nota 5. E se nós olharmos aqui nos dados brutos, apenas um único aluno tirou nota 5. Portanto, como o rol é a organização dos dados brutos, o pesquisador optou por colocar as notas organizadas pelo processo crescente de notas. Então, aqui, o número 5 revela o quê? O número 5 é o aluno. Um aluno que tirou a nota 5. Depois nós olhamos aqui, existem 2 alunos que tiraram nota 6. Então, 5, 6 e 6. Olhando aqui, nós tivemos também um aluno que tirou 6,5 e outro aluno que tirou 6,5. Então, foi organizado no rol desta forma. Depois nós percebemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos tiraram nota 7. Então, após 6,5, eu coloquei exatamente a nota 7 repetida 10 vezes, porque foram 10 alunos que tiraram essa nota. E assim por diante. A partir dessa ideia, então, eu organizei os meus dados no rol, colocando de uma forma crescente cada uma das notas que foram tiradas pelos alunos no processo avaliativo. A partir daí, certo? Nós percebemos que esse rol de informações adquiridas pelo pesquisador em estatística, esse rol ele precisa ser organizado, ainda mais bem organizado. E aí é que entra o conceito de séries estatísticas. O que são séries estatísticas, então, gente? De acordo com a pesquisa estatística que se está realizando e de acordo com os objetivos a serem alcançados nessas pesquisas, muitas vezes os dados brutos eles são organizados em rol e depois de rol, no rol eles recebem uma outra roupagem. Essa nova estrutura, essa nova roupagem dos dados é chamada de séries estatísticas, e elas nada mais são do que tabelas, nos quais esses conteúdos, essas informações, elas são organizadas e elas são distribuídas em espaços adequadamente planejados. E aí, então, nós damos um exemplo para vocês aqui. Aqui nós temos a descrição de automóveis. Nós temos o número de veículos, de frota, e a variação do valor venal entre os anos 2015 e 2016. Vejam que esses dados estatísticos, eles nos apresentam, primeiramente, a descrição daquilo que foi pesquisado, ou seja, automóveis, caminhonete, caminhões. Existem outros dados relacionados a essas descrições, que tem a ver com o número de veículos da frota de Pernambuco. Os automóveis, 1.040.905 unidades. As caminhonetes utilitárias, 234.290 e assim por diante. E a variação do valor venal desses veículos entre 2015 e 2016 vão em menos 4,5, ou seja, teve um decréscimo, 4,2 negativo, teve um decréscimo, e assim por diante. Então, esses dados estatísticos, que têm a ver tanto com a categoria do que está sendo pesquisado, como também a indicação de quantidade e de porcentagem, foram colocados em uma tabela de fácil visualização e leitura. Portanto, quando nós falamos em séries estatísticas, nós estamos nos referindo exatamente a essas tabelas que resumem todo um processo de análise, todo um processo de pesquisa a respeito da realidade. Vamos tentar imaginar, gente, ou pensar a importância dessas séries estatísticas. Tente imaginar como seriam os dados brutos
de cada uma dessas informações, o rol de todas essas informações pertinentes aos meios de transporte dessa empresa. 1.234.000, 78.000. Tente imaginar o tamanho do rol, Por isso, veja, quando nós falamos em estatística descritiva, como aquela que vai exatamente a apontar o modo pelo qual os dados vão ser apresentados, essa estatística descritiva, ela nos auxilia a termos uma melhor percepção da realidade a partir de infográficos, a partir de tabelas, a partir de dados que são colocados de uma forma resumida, tanto em gráficos como em tabelas. E assim você pode melhor ler a realidade, porque a realidade, tão complexa lá fora, ela está sintetizada em um espaço tão pequeno, com números e indicação daquilo que deve ser analisado por aquela pessoa que pagou um órgão para pesquisar sobre determinado fenômeno que lhe é interessante, que é do seu interesse. E aí nós vamos perceber que existem alguns tipos de séries estatísticas. Existem séries históricas, temporais ou marcha, segundo a sua característica. Existem séries chamadas séries geográficas, espaciais, territorial ou de localização. Existem séries denominadas séries específicas ou categóricas. Cada uma dessas cumpre uma função, cada uma dessas cumpre uma finalidade no processo de descrever o fenômeno a ser pesquisado. Quando nós falamos da série estatística, ao que nós estamos nos referindo? Bem, a série estatística histórica, temporal ou baixa, ela diz respeito àquela série no qual o tempo é o elemento focal. Nele há a exposição de dados a respeito de um fenômeno, seja ele qual for, de qualquer área, da matemática, da química, da física, da saúde, da psicologia, levando-se em consideração o tempo de desenvolvimento desse fenômeno. O espaço temporal é o elemento importante, focal dessa série. Então, vamos analisar aqui o exemplo que eu coloco para vocês aqui. Nessa tabela, ou nessa série, nós temos a questão do sarampo, notificado entre os anos de 87 e de 92 no Brasil. Esses dados são importantes, lembrando que do ano passado para cá, o sarampo, que havia sido erradicado do Brasil, retornou em algumas regiões. Então, aqui nós temos um caso, um fenômeno a ser pesquisado. E este fenômeno é indicado a partir do tempo de sua manifestação. Ou seja, eu quero saber como o sarampo desenvolveu-se entre os anos de 87 a 92. É por isso que essa série é chamada de série histórica, temporal ou marcha. Porque exatamente dá para o leitor, uma pessoa leiga também, qualquer pessoa, pode olhar para essa série e fazer uma análise e dizer, olha, em 1987 nós tivemos 65.459 casos de sarampo. E no ano de 92, nós tivemos 7.934 casos de sarampo. Ora, olhando essa série, que é o resumo, é a síntese de uma realidade complexa, qualquer pessoa pode olhar para essa série e dizer, olha, as políticas públicas ligadas à saúde, concernentes ao combate ao sarampo, durante os anos de 87 a 92, cumpriram a sua finalidade, alcançaram eficácia. O dinheiro investido, a organização planejada e executada cumpriu o seu papel. Aqueles que estavam na responsabilidade de cuidar da saúde pública alcançaram os objetivos propostos. Então, veja, toda uma série, todos esses dados que estavam, literalmente, esses dados que estavam
literalmente espalhados pelos 4 cantos do Brasil, em papéis, apenas indicando os casos em separado no Brasil, em São Paulo, no Pará, em Pernambuco. Todos esses dados, quando foram compilados e foram apresentados para o Ministério da Saúde, certo? Estes dados compilados durante todos esses anos evidenciou claramente que o combate contra o sarampo durante esses últimos anos, de 87 a 92, já alcançou o seu objetivo. Mas, ao mesmo tempo, se você analisar aqui, você vai perceber que há uma indicação de picos. Ou seja, em 87 nós tivemos 65 mil, em 88, 26 mil. Houve uma queda rápida, né, da quantidade de casos. Depois subiu para 55, depois subiu para 61, depois baixou para 45 e depois baixou de maneira violenta para no ano de 92. É claro que, a partir desses dados, para quem vai fazer alguma pesquisa sobre políticas públicas ligadas à saúde, esse que vai fazer a pesquisa, né, a partir desses dados, vai procurar saber se esses dados de 92 eles refletem a realidade de que realmente o número de sarampo diminuiu no Brasil, ou se, de repente, esses dados que foram registrados, nada mais, nada menos apresenta a falta de dados que o Ministério da Saúde, a falta de dados que o Ministério da Saúde teve ou passou por uma carência, ou não teve todos os dados, e por isso os dados registrados foram somente esses 7 mil. Por isso, é claro que, a partir do estudo estatístico, aquele que está pesquisando sobre a saúde pública, poderia olhar para o ano de 92 e dizer, bem, agora eu preciso olhar o ano de 93, 94, 95, para saber se este número continuou diminuindo, para saber se esse número 7 mil é apenas um número que está maquiando a realidade ou se, de fato, esse número dessa enfermidade diminuiu na nossa nação. Uma outra série é a série geográfica ou espacial, territorial ou de localização. Essa série ela aponta exatamente para um elemento focal, que é o lugar, o continente, o país, a cidade ou a região. E aqui nós trazemos um exemplo para vocês. A evasão escolar nos estados, né? E aí nós temos que a evasão escolar é o grande problema a ser pesquisado, só que essa evasão escolar, segundo foi pesquisado por aqueles que tinham o interesse nesse assunto, foi pesquisado nos estados de São Paulo, de Minas Gerais, Alagoas, Piauí e Sergipe. Então, esses pesquisadores tinham um foco de análise. Eles queriam saber exatamente a quantidade de alunos que haviam saído da escola nesses estados em determinado espaço temporal, de 99 a 2000. E o que foi percebido? Foi percebido que, em São Paulo, em 99, nós tivemos 198 casos de alunos que saíram. No ano de 2000, 187, somando ao todo 385. Ou seja, de 99 para 2000, em São Paulo, houve um decréscimo de alunos que saíram da escola. Em Minas Gerais, 131. E no ano de 2000, 198. No caso de Minas Gerais, houve um acréscimo de pessoas, né, de crianças, de alunos. Então, aqui na série geográfica especial, embora tenhamos um assunto a ser desenvolvido, mas o assunto é desenvolvido a partir do aspecto país, cidade, região, continente. Essa é a nossa videoaula, alunos. Na nossa próxima videoaula, nós estaremos dando continuidade a este assunto tão importante do estudo estatístico e é extremamente importante para a sua formação, para o campo de trabalho. Até a próxima aula, gente!